Frei Beto, quando o senhor fala do Zup, o Zup que é chamado padre de rua, né? Ele tem É, essa similitude, né, com o Papa Francisco, no lugar mais ascético, de um trato da igreja nessa coisa mais jesuíta também, né? Não necessariamente pertence ao grupamento jesuíta, até confesso, não sei, mas nesse trato jesuíta que o Francisco empregou como uma visão quase que obcecada de fazer a igreja reverter depois de tanta opulência e tanta, né, corrupção também que se deu. E isso seria uma manutenção de uma linha à la Francisco. O senhor vê que isso hoje seria, de alguma maneira, reprimido por setores da igreja que querem eventualmente uma coisa mais conservadora, ou ele sendo um cara também que andou como um bom diplomata, se diz que ele e o Parolin têm grandes trânsitos diplomáticos nos bastidores, poderia transcender essa barreira de visão ideológica da igreja? olha, Tiago, realmente a gente pode ter aí uma eleição de um Papa conservador. Será um retrocesso, Uhum. né? É. Será um retrocesso, um maior esvaziamento da Igreja Católica. Mas essa burrice pode acontecer, né? Mas eu creio que se o bom senso conduzir o conclave, teremos um Papa poliglota, de bons Uhum. relacionamentos diplomáticos, que tenha qualificação, né, de ser um chefe de Estado de alcance internacional, globalizado. O Francisco, sem dúvida nenhuma, era o chefe de Estado mais respeitado do mundo. O Uhum. único que podia transitar em qualquer parte do planeta e ser recebido com muito respeito e com muito apelo ao povo. Nas Filipinas foi impressionante, ele reuniu 6 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, ele na praia de Copacabana, ele superou qualquer Réveillon já ocorrido ali, Uhum. número de pessoas. Então, realmente um homem que tinha um carisma popular assim extremamente forte. Não sei o que vai, né? Muitas coisas. Agora, promover retrocessos pode criar um racha na igreja. Essa é outra preocupação que os cardeais têm. A igreja atualmente é muito democrática, no sentido que há várias tendências dentro dela, né? Desde nós progressistas, identificados com a teologia da libertação, até o pessoal mais fundamentalista, conservador, que, enfim, que nos acusa aí de comunistas, etc. Mas convivemos dentro da mesma igreja e sob a autoridade do mesmo Papa. Um Papa mais conservador poderia provocar um cisma. Não por parte da esquerda, detalhe, a esquerda na igreja nunca fez cisma. Quem fez foi a direita, Monsieur Lefebvre, etc. A direita Uhum. sempre ia, né? Então, pode acontecer sabe, de ser eleito um Papa. Eu não tenho realmente. Eu acho que ninguém tem como essa previsão, mas eu prevejo isso, que vai ser um conclave um pouco mais longo. Uhum. Passou de 3, 4 dias para os tempos atuais, é um conclave longo, sinal de que as coisas lá estão difíceis para chegar a uma decisão, a um consenso. E tem gente que acha que é complicado. É o nosso congresso aqui. O Frei Beto, não que É, não seja, né? Tem uma expressão que foi manchetada numa participação sua na TVT, que é: na Igreja Católica estão o patrão e a patroa. O que o senhor quis dizer com isso? você vai numa missa, né, você vê gente de classe média. Então o Uhum. patrão é a patroa, mas a faxineira está onde? Uhum. A cozinheira está onde? O porteiro do prédio está onde? Estão na igreja evangélica. Né? Infelizmente, a igreja católica, com retrocesso operado por João Paulo II e Bento XVI, foram 34 anos, um tempo muito longo, esvaziaram as comunidades eclesiais de base, elas existem, mas não com aquele ímpeto que tinham antes deles. E com isso, os pobres foram para a igreja evangélica, onde eles se sentem muito mais acolhidos do que na católica. Na católica, se eles vão na missa, eles se sentem constrangidos, porque
Ali não há um espírito de confraternização como há na evangélica, e as pessoas sequer se dão as mãos ou se apresentam pelo nome quando dão um abraço da paz. Uhum. Então, eu creio que essa questão, há até um axioma que diz que a Igreja Católica fez opção pelos pobres, mas os pobres fizeram opção pelas igrejas evangélicas. E é verdade, né? As igrejas evangélicas hoje, elas são muito mais acolhedoras aos mais pobres do que a Igreja Católica, por causa de um fenômeno que o Francisco sempre denunciou, que é o clericalismo. Essa coisa de centralizar tudo na figura do padre, né? Sem valorizar a comunidade. Interessante. Ao mesmo passo, né, esse é um ponto de visão que não se pode perder, e quando o senhor fala ali sobre os riscos, né, da igreja, de alguma maneira, recrudescer mais, e isso afastar ainda mais a posição de, e veja bem, a expressão que eu vou usar é de disputa, né, dos seus seguidores, quando o senhor falou da possibilidade de um Papa africano e citou o Tucson como uma boa possibilidade, na outra face da moeda tem um Robert Sará, né, que, poxa, quer voltar com missa em latim, mais do que um tradicionalista, né, passadista total, e que rasgaria quase todos os protocolos de avanço que o Francisco conseguiu recuperar até na relação com os homossexuais, entre outros termos. Como é que o senhor vê esse player, né, e a possibilidade de algo tão, enfim, assim, que não dialoga com o nosso tempo, tão tradicionalista mesmo hoje para a igreja? Eu acho muito difícil que isso venha a acontecer, né? Uhum. Eu acho que, considerando que 80% dos cardeais eleitores foram escolhidos por Francisco, então espero que o bom senso prevaleça, né? Uhum. No momento que apontarem o nome de uma figura como essa, alguns cardeais vão protestar e vão dizer, olha, nós não podemos dar marcha ré, né? Uhum. Podemos voltar atrás, nós temos que avançar, o mundo está avançando, senão simplesmente a igreja dá uma banana para nós, como os católicos dão uma banana para uma série de requisitos doutrinários que a igreja ainda mantém, né? Aquela coisa de não tomar pílula anticoncepcional. Mesmo um casal conservador, qual é o casal que leva isso em conta? Nenhum, né? Mesmo conservador. Então, ainda bem que o Francisco liberou o recasamento dos divorciados, Uhum. porque antes era impensável isso. Claro, tem cardeais indignados com isso, tem cardeais indignados com o fato do Francisco obrigar os padres a batizarem os filhos de casais homoafetivos e liberar também a bênção a esses casais. Ela não tem, segundo, né, ele não conseguiu fazer passar, essa bênção não tem valor sacramental como tem a um casal heterossexual. Mas isso eu acho um detalhe, porque do ponto de vista doutrinário pode não ter, mas do ponto de vista teológico tem sim valor sacramental, né? Então, ele fez alguns avanços, não conseguiu que a mulher tivesse acesso ao sacerdócio, a misoginia na Igreja Católica ainda é muito forte, muito forte. Não conseguiu, como ele queria, abrir a segunda exceção de homens casados sacerdotes. A primeira exceção foi aberta por João Paulo II, quando permitiu aos pastores anglicanos casados que se converteram ao catolicismo manterem as suas vidas conjugais. A segunda foi no Sínodo da Amazônia. O Francisco queria indígenas sacerdotes, e não sacerdotes indo ao mundo indígena. Mas no mundo indígena é inconcebível um adulto solteiro. Então, teria que haver aí uma exceção, mas o sínodo não aprovou. Aliás, ele democraticamente convocou vários sínodos, né, para tentar fazer reformas na igreja, mas, como a maioria dos bispos e cardeais foi nomeada por João Paulo II e Bento XVI, a presença dos moderados para conservadores na igreja é muito forte, muito predominante.